Saudações a todos e a todas. Hoje nós vamos comentar sobre os tipos de reprodução presente nos primeiros filos do nosso estudo, que são os poríferos, os quinidários, os plateumintos e os nemateumintos. A reprodução do filo dos poríferos, assim como esses animais tendem a ser muito simples, a reprodução também tende a ser muito simples. Os poríferos são animais tão intrigantes, né? Porque eles ainda têm reprodução assexuada, ou seja, um animal pode brotar de outro. Porém, como são considerados pertencentes ao reino animal, eles têm reprodução sexuada. Então, esponjas diferentes vão produzir gametas diferentes, né? Algumas vão produzir gametas masculinos, outras vão produzir gametas femininos. Esses gametas masculinos vão se movimentar ativamente na direção da esponja que contém os óvulos, né? Lembrando que os coanócitos formam esses gametas. Uma vez que acontece a fecundação, as larvas elas saem de dentro da esponja mãe, podemos dizer assim. São larvas cheias de cílios, né, que permitem ela nadar livremente. Elas se chamam gêmulas, guardem bem este nome. Uma vez que as gêmulas encontram um substrato para se fixar, elas fazem uma espécie de inversão, né? As células que têm cílios, elas se movimentam para o lado de dentro e começam a formar então o átrio da esponja. Uma vez que o átrio se forma, abre-se o ósculo e aí temos uma esponja nova, prontinha para viver a sua vida. Note que, por serem filtradores, esses animais são muito sensíveis à poluição que tem na água oceânica, porque podemos dizer assim que a própria água do oceano é o seu sangue. A reprodução do filo dos quinidários ainda guarda a simplicidade da reprodução assexuada dos poríferos. Aliás, a formação dos recifes de corais se deve justamente à reprodução assexuada dos pólipos de corais. Porém, esse grupo apresenta a metagênese ou alternância de gerações, que é um tipo de reprodução que a gente encontra nas plantas. Esses animais apresentam ainda reprodução assexuada por brotamento, apresentam reprodução sexuada por união de gametas e apresenta o que a gente chama de alternância de gerações ou metagênese. Isso é uma característica curiosa porque vegetais apresentam esse tipo de reprodução. Em Scyphozoa, né, nós vemos que tem uma fase assexuada, onde o animal se reproduz por brotamento, né? Desses brotos soltam-se medusas imaturas chamadas éfiras. Essas medusas vão amadurecer e vão entrar então na fase sexuada, que são medusas adultas capazes de produzir espermatozoide e óvulo. As medusas vão liberar então esses espermatozoides, né? As masculinas liberam o espermatozoide na água, as femininas jogam os seus óvulos na água, acontece a fecundação. Após a fecundação, forma-se uma larva chamada plânula, que é toda ciliada também. Essa larva vai nadar e procurar um substrato, da onde forma-se um pólipo. Esse pólipo, uma vez atingindo a sua idade adulta, volta de novo a fazer reprodução assexuada. A reprodução no filo dos plateumintos apresenta muitas variações. Nós temos indivíduos hermafroditas, como a tênia aqui, os trematoides.
ou seja, o mesmo animal apresenta os dois sexos. Nós temos seres dioicos, como o esquistossoma, ou seja, sexos separados, né? Então, aqui a gente nota no desenho a fêmea dentro do macho. Aliás, aqui nós temos o macho mais romântico do reino animal, porque ele agasalha a sua fêmea. E nas planárias, né, a gente tem reprodução sexual também, são animais dioicos, mas apresenta também, como nos cestoides, a capacidade de regeneração espetacular. Nos plateumintos ainda está presente a reprodução assexuada. Os plateumintos têm uma capacidade de regeneração muito grande, a gente percebe isso na planária. Se a gente cortar uma planária, né, em 4 pedaços, cada pedaço se transforma numa planária inteira ao longo de 1, 2 semanas, mais ou menos, né? Mas tem reprodução sexuada, né, em sexos separados, indivíduos dioicos, no caso do esquistossoma, que a gente comenta em outra ocasião. E nesse momento nós vamos falar da reprodução sexuada em indivíduos monóicos, ou seja, indivíduos hermafroditas. Mono é um, oikos vem de casa, né? Ou seja, o indivíduo tem 2 sexos no mesmo ser. As proglótides, né? Aqui eu tenho o Dipylidium caninum, que é um verme que dá em cães, é transmitido pela pulga, né? E ele é meio parente das tênias. Cada gominho desse é uma proglótide e aqui nós temos uma proglótide fértil. Aqui o sexo masculino e feminino produzem gametas, os gametas se fecundam. Então podemos dizer que as tênias, né, que os cestoides são o casal mais solitário do reino animal. Olha que eficiente, né? São produzidos muito ovos no corpo do animal. Esses gominhos, essas proglótides férteis são então liberadas no ambiente, esses ovos acabam contaminando o solo, né? E no caso do Dipylidium, né, as pulgas vão comer esses ovos. Alguns desses ovos vão se desenvolver dentro da pulga e a pulga pode então transmitir esse verme para os cães. No filo dos nemateumintos, a reprodução assexuada praticamente não existe. A grande maioria dos animais se reproduz de forma sexuada e não tem hermafroditas. Normalmente são animais dioicos, são sexos separados. Nesse filo praticamente não existe reprodução assexuada, né? A reprodução é sexuada. Esses animais, eles têm fecundação interna, então o macho ele coloca os seus espermatozoides dentro da fêmea ocorre a fecundação. Essa fêmea libera os seus ovos no intestino quando tem vida parasita, né? Esses ovos são liberados nas fezes, né? Contaminam o ambiente. É interessante que eles são muito resistentes às agressões do meio ambiente. Quando um animal ou um humano, né, ingere esses ovos passam intacto pelo estômago, né? As larvas que se desenvolvem também protegidas pela cutícula, né? Elas podem circular pelo organismo todo, elas não ficam só no intestino muitas vezes não, elas vão circular pelo sangue, coração, pulmão. E normalmente os adultos acabam voltando para o intestino, ou para viver, né, para terminar seu processo de desenvolvimento, ou para copular e se reproduzir.